Eu falo isso Cara, hoje. isso tem que ser prioridade, né? Mano, tem que ser prioridade. Eu fiz questão de começar por esse ponto, porque eu acho que você presta um serviço maravilhoso para nossa comunidade ao falar sobre isso. Quem fala sobre isso? Quantos caras do audiovisual, de cinema, de publicidade chegaram pra você e falaram, cara, você tem que fazer exercício físico, velho. Você tem que fazer cardio, você tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente. Você tem que dormir, você não pode ficar a noite inteira editando um trabalho, Você tem que né? dormir horas suficientes para ter um sono regenerativo, sabe? E você trazer luz para esse assunto, eu acho que é uma luz no fim do túnel, assim, um farol. Eu digo isso porque eu consigo traçar uma linha, assim, na minha vida, entre o Bruno de antes, que você conheceu bem, que tinha hábitos ruins, hábitos destrutivos, e o Bruno de hoje que tem hábitos bons, construtivos e saudáveis. Não é outra vida, mano. É outra vida. É outra forma de. Parece que é uma outra encarnação. Outra coisa. Parece que é uma sensação de alinhamento. Exato. Parece que você ajusta. É outra forma de enxergar o mundo, de interpretar os problemas, de se relacionar com as pessoas em casa, com os familiares, com os amigos. Você falou uma palavra, esse alinhamento. Eu sempre falo com a Arielle sobre como, em determinado momento, a gente modificou tantas coisas na nossa vida para chegar no lugar onde a gente queria, que aparentemente, quando a gente entrou na linha onde a gente deveria ter estado o tempo todo, tudo fluiu. É como se a gente tivesse colocado o nosso carrinho num trilho. A partir do momento que a gente encaixou ali no trilho, as coisas fluíram. O que acontecia antes é que a gente ia um pouquinho para cá, ia um pouquinho para lá, tombava o carrinho para cá, tombava para lá e não saía do lugar. A partir do momento que a gente alinhou hábitos, focou nos princípios, não negociou os valores, né? Sintonizou tudo na mesma frequência, fluiu, velho, fluiu. É um presente, cara, bom demais. Obrigado e parabéns, velho, por essa coragem de, do nada, assim, começar um ambiente audiovisual que começar várias E a galera talvez estivesse lá, né? Nossa, ele vai falar aquela dica de ouro, aquela dica técnica. Ou é sobre um negócio. Em algum momento posso falar, mas é isso. Eu entendo que ele foi esse exercício de olhar para trás e ver o que fez diferença. É isso. É basicamente, fala, mano, o que fez real diferença? Quando eu era um completo, estúpido comigo mesmo, quando eu não me priorizava, quando eu não cuidava de mim, como eram meus resultados? Até os 26, 27 anos, quando eu citei. Já tinha produtora, já existia sangue, já tinha trampo, e o vídeo era maneiro. Já tinha cliente, já tinha dinheiro, já tinha um monte de coisa acontecendo. Só que os resultados não eram significativos, não eram exponenciais, e eu não era feliz. Eu estava vivendo, atropelando minha própria vida, a mim mesmo, as minhas relações, a tudo que acontecia, atraía coisas ruins. Não estava legal. Sim. E não foi do dia para a noite, mas quando eu me atentei a isso e gradativamente comecei a minha mudança, comecei a trabalhar nessa evolução, foi quando as coisas começaram a acontecer. Magicamente. Quase que magicamente. Eu falei, porra. Esse é o ponto. Vocês estão falando tudo isso, né? Parece que os três aqui estão na mesma sintonia, mas, cara, eu não cheguei nesse ponto ainda não, viu? Tô trabalhando pra caramba, qualidade de vida tá das melhores, então... Quem sabe depois dessas 4 horas que você vai passar na frente do ego, não muda. Não, mas eu já tô avaliando algumas coisas também, assim, é coisa besta, mas os dois caras que trabalham na expedição aqui, eles vêm de bicicleta. Uhum. Cara, já é um ponto que, assim, me abriu a mente, assim, cara, por que eu, né, também não posso começar a vir de bicicleta pra cá, né? Já faço um exercício, já, sabe assim, já mato uma das coisas que eu deveria fazer e faço o percurso que eu preciso. Então, assim, acho que com pequenos hábitos, né, mudar pequenas coisas na rotina, a gente já chega lá, né? Cara, posso fazer um comentário? Eu não lembro quem, a gente tava falando sobre o Joel J lá no café. Talvez tenha sido ele, talvez não sei. Mas assim, alguém falou no Instagram, você nunca vence o ambiente. E aí eu falei, cara, como assim nunca vence o ambiente? E aí, uma explicação. Não adianta você querer nadar contra uma correnteza que é muito mais forte que você. O ambiente pode estar te sugerindo e te induzindo a um comportamento que, cara, não tem como você lutar contra. A partir do momento que você troca de ambiente, ou você cria o seu próprio ambiente, seu próprio novo ambiente,
onde existem outros hábitos, outras referências, outros parâmetros, convivendo com pessoas que vão te proporcionar novos insights, novas ideias, hábitos melhores, aí sim, aí o ambiente vai te influenciar positivamente. Então, às vezes, o que a gente precisa também é de uma resetada de ambiente, né? Sim, total. Sabe aquela coisa, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é muito real, Eu cara. acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. E aí a gente entra na segundo slide do meu... Eu tô entregando slide. minha palestra. Eu não vou entregar 100% porque eu quero viver com essa palestra, passar um ano com ela. Então, mas aí a ideia é que você tem que montar uma nova com um novo conceito. A gente precisa, cara... Tá, entrega o quanto você achar... Não, eu não consigo não entregar. Eu não consigo entrar num assunto e não falar. Tirar você da zona de conforto aí. Fundamento número 2. Eu falo muito sobre referência, sobre modelar o sucesso. Cara, tem gente que já construiu. Tem gente que já fez. E aí a gente entra naquela, tá, modelar o sucesso, mas o que é sucesso? Vai em cima da sua concepção de sucesso. O que é sucesso pra você? Alguém já alcançou o mesmo sucesso que você acredita ser o sucesso. O que esse cara fez? Como ele fez? Hackeia esse cara, essa pessoa. Qual é a rotina dele? Quais foram os hábitos que ele fez que colocaram ele até lá? Hábitos mesmo, dia a dia. Você nada mais do que o seu conjunto de hábitos que você faz a cada hora do seu dia. Esse é você. Tá, e esses caras, o que eles fizeram durante quanto tempo? Foi isso que modelou eles e colocou eles até lá. Existe um fator sorte também, existe um fator contexto, claro, óbvio. Mas o que der pra hackear, tu vai em cima e hackeia, pô. Então as minhas referências, as 5 pessoas às quais eu convivia, que modelavam quem eu era, deixou de ser diretamente as minhas amizades, que às vezes de repente não eram as melhores, as pessoas que eu tinha convivido e que eu conhecia até ali, começaram a ser essas referências. As que eu fui buscar. Acho que eu fui buscar através da leitura, acho que eu fui buscar através do YouTube, acho que eu fui... Eu ia falar... As mentes que eu fui atrás, entender. Não necessariamente você precisa estar fisicamente, né, com a pessoa do lado, trabalhando com ela. Se você consumir muito do conteúdo dela... Exatamente. Vai entrar na tua mente. E vai fazer parte. E aí eu fui buscar esses caras. E aí quando fui buscar esses caras, eu falei, porra, não à toa, todos eles acordam cedo, todos eles têm o hábito da leitura, todos eles se alimentam corretamente, todos eles praticam algum esporte que os desafiam a algum nível. Os caras um tá numa maratona, o outro tá num Ironman. Todos eles procuram ter ou buscam ter e prezam pela família, têm um tempo de qualidade com a família. Todos eles são completamente estudiosos, todos eles são completamente focados no trabalho e trabalham muito. Eu falei, cara, como? Não é coincidência, né? E aí você começa, hábito por hábito, um por um. Aí primeiro eu comecei, completamente desajustado, achando que era o certo. Comecei a acordar durante o período da minha vida 4h50 da manhã, porque os caras acordavam. Só que eu continuava indo dormir meia-noite. Óbvio que não deu certo. Dava certo a algum nível, porque eu acordava inspirado, motivado na minha nova fase de vida. Esse é um novo Egon. O Egon do futuro que eu comecei a construir agora. Levantava cedo junto com a luz do sol, vinha, já fazia minha leitura, e aquilo já era legal. Mas depois eu descobri que o que importa não era acordar 4h50, o que importa era dormir e ter um sono decente, profundo e regenerativo, que eu precisava de 7, 8 horas de sono. Aí depois eu aprendi a respeitar isso. Aí eu fui numa nutricionista, aí eu descobri que eu não sabia comer, que eu não sabia me alimentar, que eu tinha um paladar completamente infantil. Eu não tinha noção do que eram as coisas, do que eram os nutrientes, os macronutrientes, eu não tinha noção de nada. Aí eu aprendi tudo. Que foi um amigo que me deu de presente 2 sessões na nutricionista, inclusive. Assim, foi uma grande... Quando ele viu que eu estava nessa virada, ele me ajudou dessa forma. O Sandro. Tá comigo até hoje, nosso fotógrafo lá. Já conheceu o Sandro? Acho que não. Você não teve contato com ele. E ele me deu essas sessões com a nutricionista, esse acompanhamento, que mudaram a forma como eu me alimento. E a partir dali, e óbvio que foi gradativo, você vai desapegando de um monte de coisa, aí você tira o açúcar, aí você tira um negócio, aí você tira outro, você vai evoluindo. E eu tô até hoje evoluindo. Eu tô até hoje repensando meus hábitos, e a cada ciclo que passa eu falo, cara, que eu preciso tirar. O que tem de errado ainda no meu dia, que é um hábito que não me faz bem, que eu preciso consertar e colocar algo novo. É tempo de tela, é tempo de YouTube, é dormir tarde, alguma... Enfim. Cara, mas deixa eu fazer um parênteses. Para você chegar num estado de consciência de quem você é, de como você opera, a ponto de você poder se afastar do Egon, olhar o Egon de fora e entender, porra, é o açúcar, sei lá, sabe?
não sei, é isso que eu preciso corrigir. Pô, você tem que estar muito limpo, né, cara? Como é que foi? Onde você achou a sua resposta? Como é que você... Foi um tapa que eu tomei. Eu não posso dizer que foi o fundo do poço, porque eu sei que tem pessoas que têm problemas psicológicos que vão muito mais fundo do que isso, mas eu tomei eu tomei uma porrada da vida. Além dos constantes problemas, eu tinha péssimos hábitos. Noite, festa, rua. Somos dois. Era um adolescente, só que com 25 anos, 26 anos, achando que a vida era o American Pie. Aí, era o meu ambiente, era a minha vida, e era isso. Aí vivia cheio de sinusite, que de alguma forma me manteve bem durante muito tempo, porque eu sempre pratiquei esporte, gostava muito de jogar bola, surfava com frequência, quase todo dia, isso me manteve fisicamente ali razoavelmente bem e razoavelmente saudável, mas enfim, aí é dor aqui, dor ali, e vive resfriado, vive cheio de porra, tudo errado. E a minha vida era isso durante muito tempo, e todos esses hábitos e todo esse comportamento, ele passou a influenciar as pessoas que estavam ao meu redor, que eram mais novas do que eu. Como eu disse, a galera da Sandy, a minha molecada, sempre foi a molecada. Os moleques 20, 21, 22, eu já estava ali em 25, 26, eu era o espelho para eles, eu era a referência deles. Eu já era o dono da produtora. Então, de alguma forma, eu nunca teve uma hierarquia muito vertical, assim, era sempre junto. E eu sempre me posicionei dessa forma, e até hoje eu gosto disso, eu prefiro isso. Eu tô com eles estão comigo, e eles não trabalham para mim, eles trabalham comigo, e vão pra guerra juntos, vão fazer o que tem que ser feito. Só que de alguma forma o dono da produtora e mais velho do que eles dava o exemplo, dava péssimos exemplos. E eles isso permeava no comportamento deles, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, na vida pessoal também. E isso foi desencadeando uma série de problemas dentro da produtora, no sentido, era muito divertido, era muito foda, de uma certa forma, e era mesmo, porque a gente era um moleque, e a gente estava aproveitando, vivendo e querendo, e era uma aventura, cara. Era uma aventura, e era gostoso, era prazeroso, e a gente fazia o que a gente amava, só que a gente não tinha resultado, e a gente, de fato, eu pelo menos eu não tinha aquela felicidade plena, assim, aquela que te preenche. Você fala, nossa, tô fazendo o que eu amo, do jeito que eu gosto, no caminho certo, e me sinto bem mesmo, ainda não tendo conquistado tudo que eu tenho. Que é a sensação que eu consigo ter hoje. Falta uma porrada de coisa para conquistar, eu quero muito mais do que eu tenho hoje, em vários aspectos, vários âmbitos da vida, mas eu tô em paz. Sacou? E na época eu não tinha isso. E aí um dos meus sócios na época, que foi o Guido, que começou esse negócio comigo, ele chegou pra mim, eu não tive coragem depois de contar essa história pra ele, né? Eu nunca contei. Anteontem a gente ficou 3 horas numa ligação, eu não voltei até ele um dia pra agradecê-lo por esse dia e contar isso pra ele ainda. Por algum motivo eu fiquei com esse bloqueio. Mas ele um dia chegou pra mim, eu estava recém voltando de uma viagem do Uruguai, onde a gente tinha ido fazer umas imagens, a gente tinha ido a trabalho, mas eu tive um comportamento completamente inadequado na viagem, nos stories, em tudo que eu fazia, a forma como eu me comportava e os exemplos que eu estava dando dentro da produtora estavam desencadeando numa série de problemas que influenciava, inclusive, na forma como a gente era visto pelos clientes. Percepção dos clientes. Os moleques dos vídeos fazem uns vídeos maneiros, mas são malucos. Dá 3 mil reais por moleque que eles resolvem o trampo, mas aí não passava disso, era isso. Era né? Se cria-se essa coisa, essa imagem. E eu não sabia, eu não tinha noção desse impacto. Até o ponto que eu estava voltando dessa viagem, ele falou, irmão, quando você voltar a gente precisa conversar. Porque ele já estava encaminhando a vida dele para um outro lado. Ele já estava um cara que já estava com a namorada dele querendo se juntar, querendo constituir família, ele estava numa outra fase de vida. Faz muita diferença, né? O cara solteiro, cara, muita diferença, tipo, na forma como eu penso. Pelo menos quando você é muito novo. Sim. Depois, não sei. E aí ele me chamou pra essa conversa, cara, e eu voltei de viagem, ele olhou pra mim e falou tudo isso que eu precisava ouvir, mas que eu, obviamente, não queria ouvir. Ele falou, irmão, tá errado, sua conduta tá completamente inadequada, olha o que você tá fazendo com a sua vida, e olha o que você tá fazendo com a Sandy, olha o que você tá fazendo com os moleques, irmão, tá todo mundo indo na sua onda. Os moleques 19, 20, 21, achando que isso daí é vida, irmão, não é, tá errado. Para.
Você vai levar a gente pro buraco. Se continuar assim, a gente vai ter que abrir isso. Não tem como a gente... Não sei o que a gente vai fazer, mas não tem como a gente continuar trampando junto. Não tá legal isso. E aí eu retrucando, e ele olhou pra mim assim e falou, irmão, na boa, você tá igual um idiota. Desse jeito. Minha reação. Você não aceita, você não quer ouvir. O teu irmão, um cara que gosta de você, que se preocupa com você, que você sabe que ele gosta de você, se preocupa com você, que você tá igual um idiota. Com 27 anos na cara. E aí eu não fiquei reativo na hora, né? Você é maluco, pá, aquele meu jeitão. Saí fora. Aí no dia seguinte eu falei, caralho, será que esse filho da puta tem razão? Aí passou mais um dia. Falei, caralho, ele tinha razão, ele tem razão. Eu tô igual um idiota. Olha o que eu tô fazendo com a minha vida, olha o que eu tô fazendo com as minhas relações, olha os exemplos que eu tô dando pra uma molecada nova que não tem como exemplo. O que você tá fazendo com a sua empresa, né? Que talvez fosse o caminho oposto de tudo que você gostaria de ter, né? Olha o potencial que esse negócio tem. Cara, a gente pegou, a Sandy, ela nasceu na hora certa. Aqui é o fator sorte. A gente teve um impulso de montar esse negócio no momento certo. 12, 13, sei lá, 14 anos atrás, na geração DSLR, quando nasce uma 7D, a gente nasce junto com esta porra. Saca? E a gente começa zerado pra todo mundo, né? Porque quem já era do mercado, né? É uma tecnologia nova que o cara vai ter que aprender do começo também, né? A gente começa ali e os caminhos levaram a gente para um nicho específico que não tinha ninguém fazendo. Então a gente foi pioneiro, de uma certa forma, dentro de um segmento, dentro de uma área. Isso é muito forte. E ninguém tira isso da gente. Oceano Azul. Máximo. Só que eu não estava aproveitando isso. Entendi. Sacou? E a gente tinha tudo isso a nosso favor. Pessoas me falavam, irmão, você põe uma mina de ouro. Você tem nas mãos é muito foda. Se você organizasse isso, se você levasse isso a sério, vocês iam decolar. E você curtindo a vida doidado. Vida doidado. Bonezão pra trás e tal. Zoando, com todo respeito ao boné, mas só o símbolo do meu momento ali. Sim. E aí foi esse tapa. E ali eu começo a repensar tudo. Falei, irmão, não tá certo. E ali eu via o tamanho da responsabilidade que eu tinha no meu ambiente. Para as 5 pessoas que estavam ao meu redor. Para aqueles 5, 6 moleques ali, 8, não lembro quantos eram na época. Já falava, caralho, mano. Olha o que eu tô fazendo com a minha vida e com a deles. Eu preciso mudar. E ali eu comecei. E essa mudança, ela é dolorida porque ela envolve isso. Ela envolve você modelar ambiente mesmo. Assim. Parar de fazer coisas que você fazia. Parar de frequentar lugares que você frequentava. Parar, às vezes, de cortar relações com pessoas que você... Tolerar pessoas que vão falar que você... enfim, deixou de tá antissocial, não tá participando, não quer mais, ficou chato, ficou maluco, um monte de coisa. Sim. E vão falar um monte de coisa. Mas o sucesso, o que eu aprendi no caminho também, ao modelar esses caras e dentro dessa concepção de sucesso que eu acredito, ele começa egoísta. Ele precisa começar egoísta. Ele tem essa fase egoísta. Porque primeiro você precisa cuidar de você. Como é que você vai conseguir cuidar de alguém se você não estiver bem o suficiente? Como é que você vai conseguir transbordar, prover, ensinar, trazer? Se você tiver tão cacarecado, irmão. Então eu precisei ser egoísta durante um tempo, assim. Pisei fundo no acelerador em relação a isso, tipo, fui até demais, me fechei muito, mas é porque eu tinha a sensação de que eu tinha perdido muito tempo. E tinha, de fato. E eu queria acelerar. Eu queria compensar o tempo perdido. Sim. Então eu me fechei muito. Mas isso é legal. Fiquei ali, um combustível, um catalisador, né, da transformação. Mágica, cara. Eu tava sozinho, tava solteiro e tava vivendo, só que eu aprendi a gostar de mim. Eu aprendi a viver aprendi a gostar de estar sozinho comigo mesmo, encontrando quem eu era.
sacou? Buscando esse autoconhecimento. Aí fui começar a fazer leituras de livros de autoajuda, intitulados como autoajuda, que antes todo mundo tem um certo bloqueio. Autoajuda, fui lá, li autoajuda. Desenvolvimento pessoal. Sim. Fui. E aprendi coisa pra caralho. Tiveram livros ali que mudaram mesmo a forma como eu penso, assim. Comecei a transformar. E tô até hoje. Sim. Não parou esse processo. Cada dia eu aprendo uma parada nova, vira um ano, passa um mês, passa 2 meses, eu fico, é isso, é por aqui. E depois eu vi que aquilo aplicado por um determinado período de tempo, uma determinada consistência, me traria os resultados. Porque começou a trazer. Porque tudo mudou. Ah, meu irmão, quando o resultado começa a chegar, o esforço recompensado materialmente, a recompensa tangibilizada, né? Aí não tem volta, né, cara? Sem volta. E dói mesmo no começo, assim, porque é aquilo. Seus amigos não, muita gente não vai acreditar, não vai querer, vai te chamar. Vai ficar muita gente pelo caminho. Vai ficar muita gente pelo caminho, aceita que vai ficar, mas é isso, é necessário.